Olá, gente! Olá, oitavo ano! Vamos falar um pouquinho sobre a produção e intercâmbio de produtos agrícolas industrializados a partir dos Estados Unidos e do BRICS, tá? Vamos falar um pouquinho sobre blocos econômicos, vamos falar um pouquinho sobre o que é o BRICS especificamente, tá, gente? Na aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre o assunto, então é interessante que vocês usem os recursos digitais disponíveis, tá, gente? Essa plataforma do YouTube, existe aí uma coisa de você conseguir voltar o vídeo, existe uma ideia também de você assistir quantas vezes quiser e puder assistir o vídeo. Existem também outras disciplinas que vocês podem acessar, não só a minha disciplina, e é interessante que vocês utilizem esse recurso para o conhecimento de vocês, tá, gente? É interessante também que vocês curtam nossos vídeos, tá, gente? Se gostou. Se não gostou, vocês também podem dar o dislike, tá, gente? Mas é interessante que você interaja com o vídeo e assim a gente vai sempre melhorando a produção para vocês, ok? Uma outra coisa também, peço que vocês se inscrevam no canal, tá? Se você ainda não é inscrito, vocês têm que se inscrever, vocês precisam se inscrever para que a nossa plataforma lá cresça e ganhe mais força, ok, gente? Vamos na nossa aula. Gente, então a gente vai ver um pouquinho sobre a ordem econômica, tá? Acompanha na tela. Na tela você vê, né, a imagem de várias bandeiras no globo, né? Então você está conseguindo observar que existem aí diversos países e esses países compõem uma ordem econômica, né? Olha para mim, é interessante que vocês entendam que essa ordem econômica ela serve para comércio, né, para troca entre países e existem, né, alguns grupos que se juntam, tá, formando aí acordos econômicos e formando aí acordos de desenvolvimento para países diferentes, ok? É o que a gente vai entender um pouquinho sobre o BRICS mais à frente. Acompanhe na tela, gente, mais uma vez. Existem também, tá, uma diferença entre blocos econômicos, tá, e existem também grupos econômicos, tá? Então eu coloquei para vocês aí na imagem o Mercosul, tá? Que é um bloco econômico aqui que envolve os países do Sul, né? O mercado comum do Sul é o significado do Mercosul. E existe o grupo BRICS, que não chega a ser um bloco econômico, mas é um acordo entre países diferentes também. Então vamos falar um pouquinho sobre o bloco econômico. Acompanha na tela. Os blocos comerciais são um conjunto, né, de estados que compartilham um tipo de acordo intergovernamental, né? Muitas vezes parte de uma organização intergovernamental onde barreiras ao comércio são reduzidas ou eliminadas entre estados particulares, tá? Então a gente vai entender que esses acordos econômicos, esses blocos econômicos, eles formulam, né, acordos entre países para baixar as barreiras comerciais. Por exemplo, existem vários portos aqui no litoral brasileiro, tá? Então, para um país ele deixar suas mercadorias ou para ele levar as mercadorias do Brasil para o seu país, é preciso formular algum acordo, algum pagamento de imposto, tá, gente? É preciso formular algum acordo de saída de mercadoria, da quantidade, do volume de mercadoria do Brasil para outro país ou de outro país para o Brasil. Então, esses acordos intergovernamentais fazem com que essas barreiras, né, essas trocas sejam cada vez mais equilibradas, tá? Então, seja mais fácil, por exemplo, da China comprar a soja aqui do Brasil, ou dos Estados Unidos comprar algum tipo de produto agrícola aqui do Brasil. Então, existem aí alguns acordos que são firmados entre a América do Norte, Estados Unidos, entre os países da Ásia com o Brasil. Então, a gente vai entender como é que funciona essa estrutura intergovernamental, como é que funcionam esses acordos, tá? Observa na tela, gente. Por que formar acordos econômicos? Então, eu coloquei um textinho para vocês aí. Há atualmente uma tendência de se formar blocos econômicos em toda a parte do mundo, o que pode se considerar um resultado da globalização, tá, gente? Então, você observa na tela aí vários ambientes, né, no mundo, mostrando aí que existe uma conexão, né, entre os países, uma conexão, uma ordem econômica. A gente vai observar aí entre a América do Norte e do Sul,
acordos como, por exemplo, o NAFTA. A gente vai ver também acordos na América do Sul, como o Mercado Comum do Sul, que a gente acabou de citar, o Mercosul, e vamos entender um pouquinho mais sobre ele. Existem também acordos que servem para extração de petróleo, né? Acordos que servem para o comércio mundial. Então, o mundo, né, ele tem a tendência, com a ideia da globalização, do mundo integrado, né, de firmar mais acordos, de criar blocos econômicos, blocos que desenvolvem a economia e, como a gente acabou de falar, baixam barreiras, tá, e criam novas possibilidades para países diferentes que têm interesses em comum. Porque, por exemplo, se eu tenho muito ferro, tá, o Brasil, por exemplo, é riquíssimo em ferro, tá, na produção de ferro. Então, esse ferro é enviado para a Ásia, esse ferro é enviado para os Estados Unidos, tá, gente? É interessante que se tenha um acordo para formalizar, para equilibrar a transferência do ferro para outros países. Ok, gente? Acompanhe na tela. Um exemplo de um bloco econômico que tem uma maior força mundialmente vai ser a União Europeia. Tá? A gente já falou um pouquinho sobre a União Europeia nas aulas anteriores. É interessante que você acesse as nossas aulas anteriores para entender um pouco mais sobre a União Europeia, né? Mas a gente vai observar um pouquinho, um resuminho sobre esse acordo, sobre esse bloco econômico. Tá? A União Europeia é uma união econômica e política de 27 Estados-membros, tá? Independentes, principalmente na Europa. Então a gente vai ver que a União Europeia é um acordo econômico entre os países dentro da Europa. Ok, gente? Mas vamos falar um pouquinho também sobre a classificação dos blocos econômicos, tá? Existe aí uma zona de livre comércio, uma união aduaneira, um mercado comum e uma união econômica e monetária. Vamos entender um pouquinho sobre cada uma desses acordos, ok, gente? Vamos lá. Existem, né, gente, para a produção, para a classificação desses blocos econômicos, algumas etapas, tá? Alguns tipos de bloco. Observa na tela. Né? Então a gente vai ver aí a zona de livre comércio. O que é a zona de livre comércio? Visa a redução e eliminação de tarifas sobre produto comercializado entre países membros. Por exemplo, o NAFTA, um tratado de livre comércio da América do Norte. Então, na zona de livre comércio, existe aí uma redução das tarifas alfandegárias, né? Uma redução de impostos para recebimento de mercadorias entre os países da América do Norte. Então, isso beneficia os Estados Unidos, né? Porque recebe muitas mercadorias do México, do Canadá, né? Também beneficia o Canadá por envio dessas mercadorias dos Estados Unidos para o Canadá. Então, a gente vai ver que a zona de livre comércio, né, como a gente deu o exemplo do NAFTA, é um tipo de classificação de bloco que beneficiam os países que estão nessa região, por exemplo, aí da América do Norte. Mas existe também uma união aduaneira, né, que além de reduzir as tarifas sobre os produtos, os países membros estabelecem uma taxa comum entre esses produtos, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter aí o Mercosul, né? Então, além de reduzir as tarifas alfandegárias, a gente acabou de falar como é que funciona, a gente vai ter também uma padronização do preço. Então, além agora de eu reduzir, eu padronizo o tipo de produto, padronizo o preço do produto para melhorar o acordo. E um exemplo de um acordo, de um bloco econômico que faz esse tipo de atividade, vai ser o Mercosul. Existem também outras classificações, né? Como você acompanha na tela agora, o mercado comum, né? Que pratica a circulação do livre mercadoria de bens, serviços e pessoas nos países membros. Né? Então, um exemplo de um mercado comum vai ser a União Europeia. Tá? Então, a União Europeia ela tem livre circulação de produtos, de mercadoria, né? Dos países que são membros. Então, se você compra um determinado produto num país da Europa, tá? Você consegue comprar esse outro produto num país vizinho, num país mais adiante. Por quê? Porque existe uma livre circulação de mercadoria, de comércio dentro do bloco econômico, dentro dos países que são membros da União Europeia, tá, gente? Então, é uma coisa mais evoluída, além do mercado comum que a gente viu, e isso faz com que as pessoas também circulem com mais facilidade, tá? Um exemplo
disso vai ser que você, que é uma pessoa que mora na Europa, por exemplo, né, ela consegue andar, consegue circular pela Europa, mesmo que sem o passaporte, só com a identidade, tá? Então, os países que fazem parte da União Europeia, eles conseguem ter uma circulação livre de pessoas, tá? Sem uma burocracia maior, tá, gente? O Mercosul, ele não tem essa possibilidade de livre circulação de pessoas, mas os países da América Latina, eles têm uma maior liberdade de pessoas entre os territórios, ok, gente? Não há exigências tão firmes, né, nos países da América Latina para o uso do passaporte. Você pode andar pela América Latina em alguns países, como por exemplo Chile, Argentina, só com a identidade. Ok, gente? Vamos lá continuar. Existe também, gente, a União Econômica e Monetária, né? O que é a União Econômica e Monetária? Quando a gente fala em monetária, a gente tem que pensar logo em dinheiro, né? Em grana. A gente vai observar essa União Econômica e Monetária na União Europeia, tá? Então, quando a gente fala de euro, é uma moeda única para os países membros da União Europeia. Aqui, por exemplo, na América Latina, a gente não vai ter essa união monetária. São várias moedas para cada país diferente, porque o nosso bloco econômico ele é formado por uma união chamada de aduaneira, que foi o que a gente viu anteriormente, tá? Que é uma união que é um pouco mais evoluída, né? Que a gente vai ter uma baixa nas tarifas, né, alfandegárias, e a gente vai ter também uma redução, uma padronização nos valores das mercadorias também. Ok, gente? Mas a gente não vai ser um mercado comum, livre circulação de pessoas, e a gente também não vai ter a União Econômica e Monetária. Coisa que a gente só vai observar na União Europeia, tá, gente? A gente vai entender que esses acordos, esses blocos econômicos, eles têm muita importância para o desenvolvimento da população. Ok, gente? Observa na tela. Vamos falar um pouco sobre o Mercosul, tá? O Mercado Comum do Sul, tá? O Brasil formalizou o Mercosul e isso a baixa de impostos, por exemplo, no trigo, tá, gente? A gente vai ter um acordo entre Brasil e Argentina para envio do trigo, né, para acordos nos preços dos trigos, e geralmente os acordos que são feitos no Mercosul são voltados para as questões agrícolas. Tá? Então, os acordos firmados pelo Mercado Comum do Sul envolvem muita questão da agropecuária, ok, gente? Os produtos que tendem uma questão mais barata. Aí na tela você vê aí a bandeira, né, a imagem da representação aí do Mercado Comum do Sul, também chamado de Mercosul, ok? Mas a gente vai entender um pouquinho sobre os objetivos do Mercosul, tá? A gente vai entender que o Mercosul ele tem um objetivo de que seus países membros tenham uma maior integração, tá? Com a finalidade de fortalecer e ampliar os acordos comerciais do mercado comum. Tá? A gente vai entender que existem alguns países associados, como Chile, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia. Tá, gente? E aí, cada país desse a gente colocou aí a data onde ele começou a se associar. Existem os países observadores, tá? O México e Nova Zelândia. Ah, professor, mas Nova Zelândia não tem nada a ver com a América Latina. A gente está falando sobre o Mercado Comum do Sul. A Nova Zelândia está situada ao sul do continente. Então, é um país que está observando para a entrada no Mercosul. Não é membro. Mas os países membros são Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela ela foi aceita em 2012 e ela foi suspensa em 2016 por conta dos problemas econômicos que a Venezuela vem passando aí desde 2016, ok? Mais evidentemente. Ok, gente? Mas a gente observou um pouco sobre o bloco econômico, relembrou algumas coisas sobre a União Europeia, tá, gente? Foi bem interessante a gente entender como é que funcionam basicamente aí os blocos. Mas como é que a gente vai entender o BRICS? O BRICS é um bloco econômico. Na tela você observa aí, né, o BRICS. O BRICS ele não chega a ser um acordo, não chega a ser um bloco econômico, mas é um acordo comercial entre países que têm uma economia parecida. Né? Então a gente vai ter o BRICS formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tá? Então cada letrinha dessa aí representa a sigla de um país, tá? E isso faz com que o BRICS seja um grupo, tá, de países que têm acordos parecidos.
Na imagem você vê aí, né, os representantes de cada país aí desse do BRICS. Ok, gente? Brasil, China, Índia, África do Sul. Ok? Vamos continuar. Então, no mapa você agora observa na tela, tá? Os países que são membros desse grupo BRICS. Lembrando que o BRICS não é um bloco econômico, e sim um grupo econômico estratégico para melhoria desses países, para melhoria na produção, para melhoria na infraestrutura, para acordos entre esses países. Então, no mapa você observa cada um dos países integrantes do BRICS, ok? Gente, esse grupo BRICS possui algumas características, tá? Algumas delas a gente vai observar agora. Acompanha na tela. Então, a gente vai ver que os BRICS são formados por países marcados por economia emergente, tá? O que são países emergentes? É uma expansão da designação de países de uma economia que está em crescente, tá? Está começando a se desenvolver. Para a classificação, são combinados vários índices econômicos e sociais, tá? Como renda per capita e índice de desenvolvimento humano, mais conhecido como IDH. Vamos entender um pouquinho agora sobre a renda per capita e o IDH. Então, a gente vai entender a renda per capita como o PIB, tá, gente? Que é dividido pelo número de pessoas e habitantes. Então, toda a renda que se vai ter em um determinado país, ele vai ser dividido entre o número de pessoas. Aí eu deixei um exemplozinho bem básico aí sobre renda per capita, para a gente entender aí sobre Brasil e Suíça. Esse exemplo aconteceu em 2016, tá? É interessante que você preste bastante atenção e, se der, se possível, assista o vídeo mais de uma vez. Acompanha na tela. Então, na tela você observa, né, a diferença entre o PIB da Suíça e do Brasil. Enquanto a Suíça ela tem um PIB, teve um PIB em 2016 de 659,8 bilhão de dólares, o Brasil teve 1.796 trilhão de dólares. Vamos comparar. A gente vai ter essa divisão desse bilhão e esse trilhão no Brasil e na Suíça, entre o número de pessoas no país, tá? Enquanto a Suíça vai ter que dividir esses 600 bilhões para 8 mil pessoas, o Brasil vai dividir esse 1.700 trilhão para 200 milhões de pessoas, tá, gente? Então, você consegue observar que existe aí uma grande diferença de valores, tá? E faz com que a Suíça ela seja muito mais superior na sua distribuição de renda que o Brasil. Okay? Isso acontece dentro da questão de renda per capita, isso acontece dentro da questão do PIB. Um outro índice que a gente vai desenvolver também, que a gente vai observar, vai ser o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, tá? Que tem alguns objetivos. Na tela você está observando um mapa que mostra os IDHs do mundo inteiro, tá? O IDH, ele quanto mais próximo de 1, ele chega a ser perfeito, e mais próximo de 0 ele chega a ser ruim, tá, gente? Então a gente vai ver que as áreas que estão mais em vermelho possuem aí um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano mais superior, mais elevado, tá? Enquanto as áreas que vão chegando mais a laranja, mais claro, tá, até o branco, tem um Índice de Desenvolvimento ruim, ok? A gente vai entender que o IDH possui o objetivo de fazer comparações do desenvolvimento da população a partir da informação da quantidade de vida econômica que tem no território. Como assim, professor? O IDH serve para medir o desenvolvimento das pessoas no território. Quantas pessoas conseguem se desenvolver, conseguem adquirir produtos, conseguem subsistir, conseguem se alimentar, conseguem estudar. Então, o IDH ele serve para fazer essas comparações de melhorias no território. Ok, gente? Isso serve para a gente entender um pouquinho sobre as ideias do BRICS, tá? Então, o BRICS ele vem para observar essa renda per capita, vem para observar esse IDH, para fazer determinadas melhorias. Mas, lembrando para vocês que o BRICS não é um bloco econômico, e sim um acordo, tá? De um grupo que formulou aí ideias para a melhoria do desenvolvimento e do PIB das regiões membros, tá, gente? Gente, existe também uma criação, né, de uma fonte econômica, né, de um banco
para esse grupo BRICS, né? Esse banco ele vai servir para financiamento de projetos, tá? Para empréstimos também. Muito dos recursos que o Brasil pega para a produção agrícola, né? Para desenvolvimento, por exemplo, das estradas e de alguns pontos que saem de acordo econômico, ele pega desse banco BRICS. Então, o BRICS é muito importante para a economia brasileira, né? Muito importante para retirada de dinheiro, né? Chegada de dinheiro de fora para o Brasil, ok? Por meio desse banco. Observa na tela. Então, o Banco de Desenvolvimento, criado né, em 2014 e chamado popularmente de BRICS, Banco BRICS. Tá? Então, a sede fica lá em Xangai, na China. Tá? Tem como capital inicial, a gente vai entender que esse valor vai ser um valor que pode ser retirado desse banco, né? A gente vai ter um financiamento aí de 100 bilhões de dólares. Tá? Então, 100 bilhões de dólares fica disponível nesse banco para formulação de empréstimo. Tá? Esse banco também vai competir muito com o FMI, que é o Banco Mundial. Enquanto o Brasil tirava muito dinheiro, pedia muito empréstimo ao FMI, agora a gente vai ter esse banco BRICS para também se apoiar, ok? Para retirada de dinheiro e para também fazer empréstimos, ok, gente? Mas existem também alguns objetivos para esse BRICS, ok? Observa aí na tela. A criação de um banco de reservas emergenciais, né? Para eventuais socorros econômicos. Então, se o Brasil passar algum perrengue, vamos dizer assim, por conta de algum prejuízo financeiro na importação, na exportação, a gente pode utilizar aquele fundo de reserva que a gente viu lá dos 100 bilhões, né? Que a gente pode pedir de financiamento. Então, esse grupo, né, ele serve para fortalecer, para ajudar e também para competir com o FMI, que é um banco mundial guiado pelos Estados Unidos. Tá, gente? Existe também a ideia de fortalecer a economia do país, tá, gente? Por meio de investimentos na infraestrutura do país, por meio da criação de fontes de comércio. Né? A gente vai ver que depois do BRICS, o Brasil formula muitos acordos econômicos com a China, com a Índia, tá? E isso serve de muita importância para a economia do país, ok? E a gente também vai ver uma cooperação técnica e científica, né? No setor acadêmico, então as universidades se interligando com universidades exteriores, né? A gente vai ver que universidades, por exemplo, da Índia, da China, vão se conectar com universidades brasileiras. Então, tudo para desenvolvimento de novas pesquisas, né? Que possam ajudar na medicina, que possam ajudar na ciência, tá, gente? Feita através desses objetivos da criação lembrando o grupo BRICS. Ok, gente? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre alguns acordos econômicos e algumas ideias de desenvolvimento. É interessante que você, se não conseguiu entender essa aula, assista quantas vezes quiser e puder, tá? E dê o like no vídeo. Obrigado e até a próxima, oitavo ano.